A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos aqui na classe dos jovens e vamos estudar sobre a lição de número 6, a razão da nossa esperança, baseado aí na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, seu comentário, viu? Que Deus em Cristo te abençoe. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja, ajude a gente a chegar mais longe para a glória de Deus. Lembrando a você que a gente está deixando aí um material disponível dessa videoaula em PowerPoint. É só você clicar e baixar em um link que a gente está deixando na descrição desse vídeo e em um comentário aí abaixo. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Chegamos hoje na lição de número 6 aqui da classe dos jovens. Estamos estudando sobre as epístolas que Pedro escreveu. Especialmente hoje nós vamos estudar a primeira epístola e vamos analisar parte do capítulo 3 dessa carta. Vai valer muito a pena. E o tema da lição de hoje é a razão da nossa esperança. Nós vamos observar como os cristãos da igreja primitiva encaravam o sofrimento e também vamos perceber que eles tinham um foco. Tinha uma esperança definida e essa esperança pode sim se encaixar na nossa vida cristã hoje. É muito importante você iniciar a sua lição apresentando o texto bíblico da lição. Leia a palavra de Deus, você é servo da palavra, não se esqueça disso, tá bom? Lembre-se também que a sua lição de hoje possui 3 objetivos específicos. É muito legal você ler os objetivos, ter eles em mente para você não fugir do assunto. Observe também que a sua lição tem 3 pontos. Dica básica, a gente sempre fala isso para você aqui. Apresenta o tema, ponto a ponto da lição e descreva para os seus alunos. Então vamos lá, vamos estudar juntos a palavra de Deus. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: as qualidades da vida cristã. Esse é o nosso primeiro ponto aqui na classe dos jovens. E é claro que a gente vai observar capítulo 3 e é importante você já analisar alguns versículos que nós vamos estar descrevendo nesse primeiro ponto. É muito legal você dar uma observadinha aí no versículo 8. Esse primeiro ponto está dividido em 3 subtópicos que a gente vai descrever para você. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a unidade da igreja. Isso quer dizer que as qualidades da vida cristã passam pela unidade da igreja. É importante a gente ter noção que o apóstolo Pedro está escrevendo para alguns irmãos, para a igreja primitiva, especialmente no primeiro século. Nessa época, a igreja já estava enfrentando perseguição. Perseguição por parte dos judeus religiosos e agora pela parte do Império Romano, que está se levantando contra os apóstolos, contra os irmãos da igreja primitiva que professavam Jesus Cristo como seu Salvador. E o apóstolo Pedro, então, tem um foco para poder passar para aqueles irmãos. E qual o foco dele? Em primeiro lugar, apresentar que a igreja precisa estar unida. No momento em que a igreja enfrenta o ataque externo do maligno, é muito importante, olha a visão, olha o foco. É muito importante que a igreja esteja unida, triunfante, vencedora, para poder suportar as tentações e, claro, suportar os levantes malignos contra a unidade da igreja. É muito importante você fazer a leitura aí do capítulo 3, versículo 8 da primeira carta de Pedro. Pedro então começa a trazer o foco da unidade para a igreja. Pedro sabe que a igreja unida ela é triunfante. E claro que a igreja agora ela está enfrentando aí, além da perseguição externa, também enfrenta exatamente essa perseguição de forma espiritual, como também de forma física. E é interessante que a própria Bíblia faz questão de dizer algumas coisas para a gente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Efésios, ele traz algo voltado para essa unidade, sobre essa importância da unidade. É muito importante a gente ler o texto bíblico. Efésios capítulo 4, versículo 3.
faça a leitura com os seus alunos. Paulo descreve para os irmãos da igreja de Éfeso sobre a importância de viver em harmonia. É interessante que o mesmo apóstolo Paulo também escreve para os irmãos da igreja em Filipos, ou a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 2, trazendo o mesmo assunto, falando da importância da unidade. Então aqui nós já temos um pensamento que podemos compartilhar com os nossos alunos. Como a igreja vence? Como a igreja vence o levante do inimigo, as armadilhas de Satanás, os ataques terríveis e, claro, ataques que procuram destruir a vida espiritual e vida física dos irmãos. Você observa muito bem, à luz da palavra de Deus, que a primeira ferramenta que nós precisamos utilizar para a nossa esperança é a unidade da igreja. Precisamos estar unidos para vencer em nome do Senhor Jesus. E já que estamos estudando sobre as qualidades da vida cristã, aqui no primeiro ponto, você percebe muito bem que a unidade, ela descreve exatamente esse princípio de qualidade. Unidade em Cristo, corpo de Cristo, igreja de Cristo. Sabendo disso, gente, vamos avançar então para o segundo subtópico, que vai começar a trabalhar mais uma vez sobre essa importância de entendermos as qualidades da vida cristã a partir do seguinte argumento: a simpatia e o perdão. É muito interessante a gente ler também primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Faça essa leitura para os seus alunos. Uma das qualidades da vida cristã também passa pela simpatia e também o perdão. Isso aqui é um instrumento que nós possuímos e também demonstra que somos servos de Jesus. E o que o apóstolo Pedro está fazendo? Está descrevendo para os irmãos que nós precisamos estar unidos, já falamos da unidade, mas também precisamos ganhar a simpatia um dos outros, a simpatia da comunidade e, ao mesmo tempo, oferecer perdão para o nosso próximo. Olha que foco interessante que você pode estar trabalhando com os seus alunos hoje na EBD. E essa simpatia é descrita na palavra de Deus por um coração cheio de misericórdia, cheio de amor. Misericórdia na antiga aliança transmitia um pensamento muito parecido com a graça na nova aliança. Como assim? Misericórdia é o amor de Deus, mesmo que o homem não mereça. Deus tem misericórdia quando esse homem reconhece que é pecador. Mesmo que o homem mereça, na realidade, o juízo e a ira de Deus. Deus, em sua misericórdia, é perdoador. Você percebe isso no Antigo Testamento, Deus trabalhando a misericórdia dele voltada para os filhos de Israel. Na Nova Aliança, nós encontramos o termo graça. Graça é favor imerecido e manutenção da obra criada. E a graça de Deus é demonstrada mesmo sem merecermos. Deus, em sua graça, decidiu nos amar. Deus, em sua graça, sabendo que somos pecadores, decidiu perdoar os nossos pecados. Deus, em sua graça, enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. E qual é o papel do cristão aqui? Qual é a qualidade que o cristão precisa ter? Misericórdia, graça, simpatia, perdão. Isso faz parte da nossa vida cristã. Precisamos imitar o Salvador. Precisamos imitar Jesus. O terceiro subtópico também fala sobre uma das qualidades do cristão: guardando a língua. É muito importante você ler a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Uma das qualidades do cristão está exatamente em pensar antes de falar, em tomar cuidado com as suas palavras. Daí então essa ideia, esse pensamento de guardar a língua. Você vê Pedro sendo um pastorzão, sabendo que a igreja está enfrentando perseguição, mas ao mesmo tempo está cuidando da vida espiritual dos irmãos. Ao mesmo tempo está orientando a igreja a crescer para a glória de Deus. Parece que Pedro está citando aqui Salmo capítulo 34, versículo 12 ao 15, para poder listar as qualidades do cristão e ao mesmo
tempo, esse cuidado com a nossa fala, com a nossa língua, com aquilo que dizemos uns para com os outros. E essa espiritualidade que o apóstolo Pedro está ensinando para os irmãos passa por essa qualidade. Não adianta de nada querermos ser espirituais se estamos difamando o nosso irmão, falando mal do nosso pastor, falando mal da nossa liderança, falando mal da nossa igreja, falando mal do membro comum ou de algum irmão que exerce um ministério na igreja. A nossa vida espiritual passa por essa qualificação. O próprio Tiago, escrevendo na epístola, ele traz uma mensagem espiritual aqui. Capítulo 1, versículo 26 da carta de Tiago. Ele fala que se não tomarmos cuidado com essas coisas, a nossa vida espiritual ou a nossa espiritualidade é em vão. Quando difamamos o nosso próximo, perdemos a nossa comunhão com Deus. Quando difamamos o nosso próximo, perdemos também a nossa qualidade de adoração diante do Senhor. Então tome cuidado, guarde a sua língua, ensine isso para os seus alunos. E claro, gente, avance agora para o segundo ponto da nossa lição, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento aqui, analisando a epístola do apóstolo Pedro, exatamente a primeira carta. A questão do sofrimento. Esse é o segundo ponto da nossa lição, analisando aqui o capítulo 3 da primeira epístola do apóstolo Pedro. Esse segundo ponto está dividido em 3 subtópicos, tá? E é interessante que a gente vai descrever para você subtópico a subtópico de uma maneira que você possa trabalhar isso em sala de aula. O primeiro vai trabalhar sobre o seguinte argumento: o sofrimento do justo. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição, do ponto número 2. Agora o apóstolo Pedro começa a trabalhar um aconselhamento pastoral voltado para aqueles irmãos que estão passando por perseguição. Eu já disse para você que a igreja aqui está enfrentando uma perseguição religiosa e ao mesmo tempo também por parte do Império Romano. Nessa época, o apóstolo Pedro, então, escreve essa epístola exatamente para poder aconselhar aqueles irmãos a respeito de alguns aspectos da vida cristã e, claro, a respeito de alguns aspectos diante do sofrimento. Ele inicia esse capítulo 3, como nós já estudamos no ponto número 1, trazendo um aconselhamento pastoral voltado para a unidade da igreja e, claro, vida cristã pessoal na prática. Mas agora, no segundo ponto da nossa lição, você vai perceber que ele começa a trabalhar exatamente essa mensagem voltada para o sofrimento. Eu gostaria que você lesse em sala de aula com seus alunos, capítulo 3 da primeira epístola, versículo 13. Você vai perceber muito bem que agora o apóstolo Pedro começa a descrever para os irmãos essa linguagem a respeito do sofrimento. E ele começa a descrever algo que é interessante. Ele fala que se tivermos cuidado em fazer aquilo que é da vontade de Deus, Deus nos guarda. E claro, diante do sofrimento, nós precisamos entender que Deus está no controle. A ideia bíblica aqui do apóstolo Pedro, exatamente nesse capítulo 3, não é retirar o sofrimento da igreja, até porque nesse período da igreja primitiva, o sofrimento é visto como glória, o sofrimento é visto como parte da vida cristã. E nesse caso aqui, o apóstolo Pedro então está dizendo para os irmãos suportar o sofrimento sem deixar de ser cristãos. E quando você analisa, por exemplo, o versículo 14 do capítulo 3, é importante que você leia esse texto bíblico em sala de aula com seus alunos, você percebe aqui na primeira carta, capítulo 3, versículo 14, que o apóstolo Pedro agora está aconselhando os irmãos, está preparando a igreja, está preparando aqueles que estão recebendo essa carta para um sofrimento maior, que iria se levantar contra a igreja, que iria se levantar contra os servos de Deus. Então, nós entendemos muito bem, à luz da palavra de Deus, que o sofrimento aqui nessa época está impregnado na comunidade cristã. Mas, ao mesmo tempo, Pedro está agora demonstrando que o sofrimento não é a causa para nos afastarmos de Cristo. Não é porque sofremos, não é porque temos dificuldades que devemos nos afastar de Cristo. Muito pelo contrário.
Pedro está aconselhando a igreja, está aconselhando aqueles irmãos a permanecerem firmes em Jesus diante das provações e diante do sofrimento. Uma coisa que você pode aplicar em sala de aula. Gente, cristão fica doente, cristão passa por problema, cristão passa por perseguição, crente fica desempregado também. Crente também passa luta, crente também recebe um diagnóstico que é terrível, que ele não queria receber. Crente também tem problema, mas nós precisamos entender, à luz dessa carta, que o sofrimento faz parte dessa vida. Mas diante do sofrimento é que nós precisamos permanecer firmes com Jesus. E uma coisa que nós aprendemos diante do sofrimento: Jesus também está conosco. Jesus caminha com você quando você está aí com problema, com dificuldade, com luta, passando por provações. No meio da perseguição, Jesus também caminha com você. Descreva isso para os seus alunos, tá? Vamos avançar então para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento, analisando essa visão aqui sobre essa perseguição que nós estamos analisando a partir da carta do apóstolo Pedro, exatamente a primeira carta. O problema do sofrimento, esse é o segundo subtópico da nossa lição. Agora você vai analisar com seus alunos sobre essa questão do problema do sofrimento. Por que o justo sofre? Por exemplo, esse até é o tema do livro de Jó. Você vai perceber muito bem, à luz da palavra de Deus, que o sofrimento ele faz parte dessa vida. E o sofrimento foi causado exatamente por causa da queda do homem. É claro que os ateus procuram até hoje entender sobre essa questão do problema do mal. Alguns tentam descrever de forma filosófica, tentam descrever com seus argumentos, mas a Bíblia traz a resposta. A Bíblia demonstra que o problema do sofrimento é por causa da queda do homem, por causa do pecado. E por causa do pecado, o sofrimento então se alastra em toda a humanidade. É claro que o sofrimento agora passa a ser parte da nossa vida. Ele faz parte também para aquele que não é cristão, como também para aquele que é cristão. Para aquele que não é cristão, o sofrimento é visto como algo terrível, algo que ninguém gostaria de passar. Mas para aquele que é cristão, nós entendemos que o sofrimento é trabalhado agora como um teste para provar a nossa fé em permanecermos firmes em Jesus. Nós precisamos nos recordar também que não somos feitos para esse mundo, para essa terra, mas nós somos criados para outra terra, para os céus. E o sofrimento faz parte desse treinamento, dessa provação da nossa fé. Quando você analisa, por exemplo, o livro de Jó, você percebe que Jó sofre o tempo todo. Deus não traz respostas para Jó a respeito do sofrimento, mas a única coisa que nós encontramos naquele livro, que é de maneira fantástica, é um homem sendo testado, passando nos testes, não negando a sua fé. Então, para nós cristãos, nós entendemos muito bem que o sofrimento é um teste, é uma provação para a vitória maior que Deus tem preparado para a sua igreja. Vamos avançar então? O terceiro subtópico aqui do ponto número 2 vai trabalhar sobre o seguinte argumento: Deus sabe dos nossos sofrimentos. Deus sabe dos seus sofrimentos. A Bíblia faz questão de trabalhar essa questão. A Bíblia demonstra para a gente uma doutrina que é fantástica, conhecida como a doutrina da providência ou provisão. Deus, ele sabe dos nossos sofrimentos. Deus sabe também dos problemas, das nossas dificuldades que são resultados da queda gerada pelo pecado. Mas diante dessa queda, diante desse sofrimento, diante dessas lutas, Deus em todo o tempo está conosco, guardando aqueles que são justos e fiéis e dando oportunidades para aqueles que desejam amá-lo e pedir perdão dos seus pecados e seguir a sua vontade. A ideia da provisão aqui é trabalhada da seguinte maneira: Deus, ele ajuda os seus servos no meio do sofrimento, no meio da dificuldade, trazendo curas, milagres, abrindo portas, pavimentando o caminho, guardando os seus queridos. Com certeza você já deve ter ouvido ou tem um testemunho pessoal de Deus trabalhando em favor dos seus servos.
ou em favor de você mesmo. Deus trabalha em favor daquele que sofre e principalmente daquele que é fiel. Por exemplo, nós estávamos sofrendo por causa do pecado, por causa dessa sujeira espiritual que nos afastava da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus da provisão. E olha que interessante, João capítulo 3, versículo 16. Deus enviou o seu Filho como forma de amor para sofrer no meu e no seu lugar. O sofrimento de Jesus aplaca a ira de Deus. O sofrimento de Jesus nos liberta do pecado. Deus sabe do sofrimento. É importante a gente observar o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 5, versículo 8, faça essa leitura com os seus alunos. A palavra de Deus demonstra para a gente, descreve para a gente que Jesus sofreu no nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados, tomando sobre si aquilo que nos afastava da presença de Deus, levando sobre si as nossas angústias. E aqui, analisando a epístola do apóstolo Pedro, primeira carta, você vai perceber muito bem que Pedro agora está descrevendo essa visão. Pedro agora está demonstrando que Cristo levou o nosso sofrimento, Cristo sofreu em nosso lugar, melhor dizendo. Cristo, ele se ofereceu em favor da vontade de Deus para nos resgatar, para a glória de Deus. E como o cristão deve encarar o sofrimento? Deve encarar exatamente vencendo, passando pelo teste, adorando a Deus, confiando em Cristo e avançando para a glória de Deus. Vamos avançar então para o terceiro ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a defesa da nossa esperança. Esse é o terceiro ponto da nossa lição, que está baseado na primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Olha, você que está chegando hoje aqui, eu quero lembrar você que eu já estou deixando disponível o material da nossa lição no link na descrição. É só você clicar, baixar, ou então no comentário abaixo, viu? Fica à vontade. Essa lição está dividida para você em 3 pontos. E aqui no terceiro ponto você vai perceber que temos 3 subtópicos que vai falar sobre a defesa da nossa fé, a defesa dessa esperança, que cremos em Jesus. O primeiro subtópico vai trabalhar sobre o seguinte argumento: preparados para responder. Esse é o primeiro subtópico aqui do ponto número 3. A partir do versículo 15 da primeira carta de Pedro, capítulo 3, você vai perceber muito bem que Pedro agora começa a voltar um olhar para uma apologética, defesa da fé. Especialmente defesa de Cristo, defesa da vinda do Senhor. Mas preparados para responder, que esse é o nosso primeiro subtópico, é algo interessante. Para defender a nossa fé, nós precisamos ter uma comunhão com Jesus. Precisamos crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Precisamos ter uma comunhão com Ele. E, claro, precisamos conhecer e saber muito bem a respeito das suas doutrinas. Além do que, nós precisamos saber que Ele está vivo. O que Pedro está fazendo? Está orientando o povo de Deus a entender que os desafios viriam. Não só desafios voltados para a perseguição física, mas agora para a perseguição até mesmo daquilo que defendemos e professamos. Então Pedro está preparando o povo de Deus para um outro nível de perseguição. Agora, essa perseguição voltada contra a nossa fé, contra aquilo que cremos. A igreja primitiva acreditava e acredita que Jesus iria voltar. E o texto bíblico, antes de falar dessa volta de Jesus, que é apresentada até mesmo aqui na segunda carta, que o apóstolo Pedro começa a trabalhar isso para os irmãos, nessa primeira ele começa a trabalhar algo que é interessante: a santificação, a vida de consagração a Deus, essa crença em servir a Jesus. É importante entendermos isso aqui. Vamos avançar então para o segundo subtópico da nossa lição, do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: apologética que é cristã. Desde o início da nossa fé, nós sabemos muito bem, desde o início da igreja primitiva, a igreja sofre ataques a partir daquilo que os cristãos acreditam. As doutrinas bíblicas são desacreditadas pelo mundo, mas a verdade é que a palavra de Deus é real.
A verdade é que a palavra de Deus, ela vence em todo o tempo. Nós percebemos muito bem que o período da escrita da palavra de Deus são mais de 1.600 anos, escrita aí por 40 autores em períodos diferentes, épocas diferentes, situações diferentes, mas em todo o tempo nós percebemos que a Bíblia, ela é atual. E a apologética, ela parte do seguinte princípio: quando nós defendemos aquilo que cremos, então você percebe muito bem que a igreja sofre ataques a partir daquilo que acredita, a partir daquilo que defende. E a igreja agora está sofrendo ataques físicos, mas ao mesmo tempo também voltados para a fé, voltados para a crença. E Pedro agora está preparando o povo de Deus. Pedro agora está ensinando o povo de Deus a crer doutrinariamente em Jesus, acreditar doutrinariamente nos dons espirituais, acreditar doutrinariamente na fé cristã, naquilo que acreditamos. Detalhe, aqui nós podemos aplicar na vida dos nossos alunos como é importante o cristão permanecer firme em Jesus, mas ao mesmo tempo conhecer das doutrinas, conhecer da palavra de Deus. Tem muita gente que tem tempo de crente na igreja, mas não tem tempo de comunhão com as doutrinas, com a palavra de Deus. Não sabe descrever a respeito da vinda de Jesus, sobre o batismo com o Espírito Santo, porque nós, pentecostais, acreditamos na evidência das línguas e porque nós acreditamos que essa evidência do batismo com o Espírito Santo é depois da salvação. É uma experiência diferente, a salvação é uma experiência, mas o batismo com o Espírito Santo, para a gente que é pentecostal, é uma segunda experiência voltada para a santificação. Alguns tradicionais não acreditam assim, acreditam que o batismo ele é inserido na salvação. Nós cremos que a salvação é algo dado por Deus pela graça mediante a fé quando aceitamos a Jesus. Mas o batismo é uma capacitação missionária, uma capacitação que Deus nos dá. Tem gente que não entende isso e a gente precisa descrever essas questões. Precisamos conhecer as nossas doutrinas. Por exemplo, tem gente que embola muito entendendo a palavra de Deus, ou até mesmo não entendendo, é melhor dizer assim, quando se vai estudar exatamente a respeito da vinda do Senhor. Alguns defendem que Jesus não vai vir em duas fases, mas é uma fase só, um arrebatamento só. Nós acreditamos que vai acontecer inicialmente o arrebatamento da igreja de forma invisível, salvos vão participar. E a segunda vinda para a gente é a demonstração, quando Cristo aparece nos céus, ao raiar da glória, juntamente com a sua igreja. E é interessante que isso é assunto até mesmo para outros debates aqui na Escola Bíblica Dominical. É importante crermos e acreditarmos nas doutrinas. Pedro está preparando o povo para acreditar nessas doutrinas. Vamos avançar para o terceiro e último subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na classe do jovem: a mansidão e o temor. Esse é o nosso terceiro e último subtópico. Pedro agora começa a descrever para os irmãos que era importante a igreja permanecer nessa visão de ser mansa como ovelha e temer a Deus. Essa visão de mansidão e temor é algo específico que a gente precisa compreender aqui. Pedro está escrevendo para uma igreja que está passando agora por perseguição física, mas ao mesmo tempo por perseguição doutrinária, espiritual, pela fé. E agora ele está descrevendo para aqueles irmãos como eles deveriam reagir diante das lutas e diante dos problemas. Como a gente precisa aprender isso à luz da palavra de Deus. Como a gente precisa crescer em Jesus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com essa videoaula. Lembre-se que você está analisando a palavra de Deus. Eu te espero aqui no nosso próximo momento, na aula de número 7. Eu quero desejar a você um beijo no teu coração, já dizendo a você que a nossa próxima aula já está pronta e disponível. Aquele abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.